Capítulo 511 Novas notícias. Num piscar de olhos, 10 dias se passaram desde que Vicente e Lauren se conheceram perto de Salt Star City. Naqueles dias, Miss Morte e seu grupo completaram sua missão, deixaram a cabeça de Snowclaw com o líder dos Ruby Devils e receberam sua recompensa. Vicente manteve-se discreto até a partida do grupo, o que não aconteceu mais do que um dia após a morte de Jonah. Com Lauren fora da cidade, Vicente voltou à sua antiga rotina de trabalhar com Benson e ocasionalmente se encontrar com Rory para discutir a expansão da família e a produção de artefatos para The Ruby Devils. Os Ruby Devils já haviam feito um grande pedido porque pensaram que Vicente estava prestes a morrer. Mas o jovem ainda estava vivo depois que o grupo da Senhorita Morte foi embora. Essa facção então percebeu que ele poderia ser usado por mais tempo e perdeu a pressa em enviar-lhe grandes encomendas. Isso foi bom para Vicente, pois teria menos trabalho e melhores prazos para atender às demandas daquele grupo. Isso daria a Jasmine tempo para fazer o que haviam combinado e também para o próprio vice cuidar de outros assuntos locais. Então, os últimos dias foram relativamente tranquilos e ele ainda encontrava tempo para treinar e cultivar, além de estudar, cuidar de Nova e ocasionalmente brincar com Nina. Agora, Vicente estava escoltando um conde local para fora de sua casa na sede da família Fuller, tendo acabado de fechar um negócio importante para seu grupo. À luz do dia, o foco de Vicente ainda era ser comerciante. Com muitos recursos e pessoal para transformar sua família em uma grande casa mercantil, ele vinha desenvolvendo a fachada de seu negócio desde sua época em Milfall. Anteriormente, Vicente tinha poucos contatos com a nobreza, fazendo negócios apenas com alguns barões. Mas agora ele tinha acordos com 20 famílias nobres da província e acabara de fazer seu primeiro acordo com um conde. Vossa Graça, até mais. Meus homens trarão seus recursos na hora marcada. Vicente despediu-se e observou o fidalgo local partir com alguns guardas. Eve estava ao lado de Vicente, assim como Nina estava na academia naquele momento, dando ao loiro um tempo livre para outras coisas. O pai de Casey provavelmente era um problema. Mas essa era uma situação antiga, não algo novo que se espalharia por todo o grupo. Só espero que ele não vá embora antes de eu chegar até ele, comentou Vicente, perguntando-se se seria tão precipitado se encontrasse pistas de seus grandes inimigos tão próximos dele. Como ele não sabia a resposta para isso, ele não julgou Casey por ter feito um movimento tão precipitado. Então ele voltou para sua propriedade ao lado de Eve e a informou. De qualquer forma, estou partindo para Dryhaven em 4 dias. Diga ao resto do grupo para me vigiar durante a minha viagem. Diga a Rory para voltar e ficar aqui para cuidar da família para mim. Tudo bem, vou avisar a todos. Ao vê-la partir, Vicente foi ao seu escritório pegar algumas coisas, sem esquecer o que tinha que fazer. Eu ainda tenho que salvar a mãe de Eve. Mas para fazer isso, terei que esperar que os Ruby Devils caiam de sua posição de prestígio. Ele pensou em sua promessa ao amigo há muito tempo. Vicente não tinha esquecido nada. Ele simplesmente não estava pronto. Ele sabia que Eve e Nico sempre pensaram nessa mulher depois que se mudaram para Salt Star City, mas não havia nada que ele pudesse fazer para ajudá-los a resolver o problema mais rápido. Se ele não quisesse ter problemas como em Milfall, teria que ser mais cauteloso e calmo com seus planos nesta cidade. Assim, pensando na situação da mãe de Eve e de Casey, Vicente deixou a sua propriedade para a associação de ferreiros local, onde vinha ganhando cada vez mais prestígio ultimamente. Devido ao seu prestígio como ferreiro, a sua reputação como comerciante cresceu, pelo que Vicente vinha recentemente aproveitando melhor as suas capacidades de forja. Além disso, ele tinha que deixar os itens dos Ruby Devils prontos para entrega em sua ausência, o que lhe permitiria viajar com Nova por alguns dias sem ser perturbado. E assim chegaria o dia em que viajariam para Dryhaven. Fim do capítulo. Capítulo 512 Viagem para Dryhaven. Poucos dias depois de receber a notícia de Casey, Vicente deixou Salt Star City com Nova e começou sua jornada para Dryhaven.
Pela primeira vez nos últimos anos, ele estava dedicando seu tempo a algo não relacionado ao crescimento de seu grupo e à sua busca por vingança. Aquela não foi uma viagem para melhorar a posição da família Fuller ou da secreta casa Mazante, mas uma viagem para ele cumprir o seu dever filial e conhecer a família da sua namorada. Assim, apesar dos problemas que teve que resolver, Vicente saiu de Salt Star City com um sorriso, viajando apenas com Nova para a quinta maior cidade da província de Scott. Depois de um dia de viagem, Vicente e Nova foram parados numa floresta perto da costa norte da província, de onde seguiram para Dryhaven. Dryhaven não era uma cidade litorânea, mas ficava perto da costa. Também não ficava muito longe de Salt Star, que ficava a apenas 10 dias de distância a cavalo. Vicente usou suas habilidades para viajar, então ele e Nova levariam apenas 3 dias para chegar a esta cidade, mesmo considerando suas paradas para descanso, diversão e meditação. Agora, o dia estava nascendo no horizonte enquanto eles apreciavam a bela vista da caverna onde haviam passado as últimas 2 horas. Eles estavam deitados em uma cama improvisada, cobertos por um cobertor fino, sem roupas no corpo. Nova estava envolta nos braços de Vicente enquanto olhava a bela paisagem à sua frente, de onde avistavam parte da mata, a areia de uma praia não muito distante e o mar azul naquele que certamente seria um dia de sol. Eles não tinham dormido nada na noite passada, pois haviam aproveitado o tempo com mais sabedoria, meditando e depois fazendo suas poucas coisas. Eles haviam terminado o que estavam fazendo há alguns momentos e agora estavam descansando para que pudessem continuar, a caminho em alguns minutos. Enquanto Nova esperava para sentir as pernas novamente, eles conversavam sobre assuntos familiares recentes, coisas que ela não conseguia acompanhar diariamente devido às suas próprias responsabilidades. Alguns dos ingredientes que ele coletou do legado de Snowclaw já estavam a caminho dessas pessoas para serem usados na criação de recursos ou artefatos para os homens da família Mazante. Portanto, a morte de Snowclaw não foi de todo ruim, como sugeriu o comentário de Nova. Sim, ganhei uma riqueza considerável com isso. Vicente concordou com Nova, embora tivesse preferido o apoio de um soberano tão poderoso como Jonas. Nova não sabia tudo o que estava acontecendo com os negócios de Vicente naquele momento. Ainda assim, ela sabia quantas moedas ele havia coletado dessa herança. Vice deu-lhe recursos sob o pretexto de que vinham de tal herança. Nova relutou em receber recursos de Vicente porque não queria parecer um soldado comprado com recursos de atividades ilegais. Ela estava disposta a fechar os olhos às atividades de Vicente com a família Mazante atualmente, mas não queria receber itens de negócios estranhos. No entanto, ela não se importava em receber ajuda de sua amiga, desde que os itens tivessem origem conhecida, como foi o caso dos itens que Vice coletou na caverna de Jonah. Por conta disso, ela começou a absorver os recursos que Vicente lhe dera há poucos dias e já estava no meio da terceira etapa. Enfim, depois de conversar com Vicente e mudar de assunto para algo mais leve, os dois se vestiram e voaram de volta para Dryhaven. Eles continuariam sua jornada pacificamente pelos próximos 2 dias. Nada de problemático os impediria e ambos teriam a oportunidade de meditar e comer em paz, bem como de cumprir as suas responsabilidades como marido e mulher na sua relação. Como a aura de Vicente era forte demais para que alguém da região arriscasse estar perto deles, eles não encontrariam nenhum problema preocupante até verem a bela vista da cidade natal de Nova. Chegando a Dryhaven, finalmente chegou a hora de Vicente conhecer a família da namorada, incluindo os avós maternos. Eles observaram a cidade por um tempo antes de entrar nela, cada um pensando em seus motivos para estar ali e ansiosos pelos seus próprios. Fim do capítulo. Capítulo 513. Primeiro negócio em Dryhaven. Para onde vamos primeiro? Nova perguntou assim que ela e Vicente entraram em sua cidade natal. Eles não tiveram nenhum problema para entrar nesta cidade, ao contrário do que aconteceu até recentemente, após a fuga do centro correcional de Long Bay.
A notícia da morte de Snowclaw já havia se espalhado por todo o reino depois que os Ruby Devils exibiram publicamente a cabeça de seu inimigo para mostrar sua força no submundo local. Além disso, o último fugitivo da ala de segurança máxima foi capturado fora da província de Scott, deixando Sofia e Oscar como os únicos indivíduos soltos e preocupantes. Nico também escapou da prisão provincial. Ainda assim, ele era apenas um acólito, não tão perigoso a ponto de cidades de todo o território agirem para impedir sua possível entrada ou saída de qualquer lugar. Como também havia evidências de que César Mazzanti era o responsável pela fuga e que ele havia morrido junto com quase todo o seu partido, forças de todo o reino consideraram o caso encerrado. Se algum dos envolvidos neste incidente estivesse à solta, muito provavelmente nunca seria apanhado, pelo que não fazia sentido continuar a dificultar a entrada e saída das pessoas nas cidades. Além disso, a situação nas cidades ao redor da província de Scott voltou recentemente ao normal, tornando muito mais fácil para Vicente e Nova entrarem em Dryhaven. Finalmente, Vicente respondeu à pergunta da sua mulher. Eu não sei. O que você gostaria de fazer primeiro? Poderíamos ir ver a família da sua mãe primeiro. Ela sugeriu. Você disse que só queria avisar seus avós, então como ficaremos mais tempo com minha família, vamos deixar isso para depois. Tudo bem. Ele tirou algo de seu anel espacial e deu para Nova. Você sabe como chegar aqui? Nova conhecia Dryhaven como a palma da sua mão. Quando ela viu o mapa que Vicente havia conseguido com a localização da residência de Hannah Hogan, ela sabia para onde levar seu homem. Me siga. Então, os dois caminharam desde a entrada da cidade até um bairro bacana na zona sul. Depois que as palavras de Vicente soaram, a expressão da mulher congelou enquanto ela olhava para o jovem como se tivesse sido eletrocutada. Filho de Kate? Ela perguntou depois de um momento, já sentindo seu coração bater mais rápido. Não pode ser. Aquela menina já tem um filho tão grande. Esta mulher trabalhava para Hannah Hogan há muito tempo. Ela havia feito todo tipo de trabalho para a mulher, inclusive amamentar Kate na ausência de Hannah. Ao ver o filho de Kate na sua frente, ela não pôde deixar de ficar chocada com o quão grande ele já era. É preciso dizer que Kate era muito jovem quando deu à luz Lauren. Normalmente, mágicos como ela e Andrew demoravam muito para ter filhos, já que não era tão fácil engravidar neste mundo quando você tinha mana no corpo. Mas Andrew e Kate foram abençoados com 3 filhos antes de morrerem, tendo produzido tantos filhos em menos de 50 anos de vida. A última vez que esta mulher viu Kate antes de Vicente e Nova foi há 23 anos, quando Kate e Andrew iniciaram a sua jornada como casal. Vicente não sabia da história dessa pessoa com a mãe e disse: Sim, estou. Gostaria de ver Hannah Hogan. Tenho um assunto muito importante para discutir com ela. Diz respeito à minha mãe. A mulher finalmente saiu do espanto e abriu a porta para Vicente e Nova, abrindo espaço para os dois. Claro, claro. Vou levá-lo até a senhora Hogan. Por favor, venha comigo. Os dois seguiram a mulher enquanto ela sorria e falava sobre Kate. Jovem, não esperava conhecer o filho da Kate tão cedo. Você sabia que amamenta e sua mãe? Você fez. Vicente fez uma cara estranha enquanto Nova sorria. Sim, se ela não tivesse saído com aquele jovem, provavelmente eu também teria cuidado de você. A mulher de nível 5 disse. De qualquer forma, quem é essa jovem que está com você? Ela é sua namorada. Ela é minha namorada. O nome dela é Nova Ben. Oh, a mulher olhou para Nova. Da casa Ben? A família de barcos e pescadores de Dryhaven. Fim do capítulo. Capítulo 514 Avós maternos. É esse, Nova respondeu a mulher que os liderava. Sua família era bem conhecida em Dryhaven. Há muitos anos no ramo da pesca e da navegação, a casa Ben posicionou-se suficientemente bem para ser conhecida em toda a cidade. A mulher que os guiava sorriu para Nova e falou um pouco sobre a família Ben antes de dizer a Vicente para cuidar bem da jovem de cabelos azuis. Vicente e Nova ouviram o que essa pessoa tinha a dizer até chegarem ao local onde uma mulher bonita,
que parecia ter quase 40 anos, cuidava de um pequeno jardim nos fundos da propriedade. Esta mulher era obviamente muito mais velha do que parecia. Vicente percebeu isso ao perceber as muitas semelhanças que essa pessoa tinha com sua mãe, mesmo ela sendo mãe de sua mãe. O cultivo de Hannah não era particularmente notável, então ela não poderia ser muito velha, já que a vitalidade de um acólito geralmente não era alta. Ainda assim, Hannah devia ter cerca de 80 anos, embora parecesse muito bem, com uma figura surpreendentemente curvilínea que era difícil de esconder mesmo em suas roupas largas de jardinagem. Vicente parou atrás de Hannah, onde ela cuidava de algumas flores, e ficou em silêncio observando aquela mulher, vendo nela muito de sua mãe. Hannah parecia uma versão mais velha de Kate. Nova percebeu o comportamento de Vicente e suspirou interiormente, sentindo muita pena da amiga. Senhora, Vicente Fuller e Nova bem estão aqui para ver você. A pessoa que os conduziu até lá informou seu chefe antes de partir, mas não tanto que ela não pudesse ouvir a conversa. Mais cheio, os olhos de Hannah se estreitaram quando algumas memórias de décadas atrás voltaram para ela. Não era esse o nome do menino? Hannah parou de mexer em suas plantas e levantou-se para olhar para Vicente, não precisando ouvir nada daquele jovem para saber quem ele era para ela. Filho da Kate, ela pensou, um pouco magoada, lembrando-se de como sua filha fugiu como um homem em vez de seguir os planos dos pais. Mas não foi ruim ver o neto. Afinal, ele não era culpado pelos pecados de sua mãe. Então ela decidiu ouvi-lo. Filho, venha aqui. Ela sorriu para ele enquanto lhe mostrava uma de suas mãos. Quantos anos você tem agora? Como está sua família? Mais cedo ou mais tarde, nos vingaremos das pessoas que causaram a morte de nossa mãe. Vou vingar a morte da minha mãe. Quando Hannah viu Vicente se levantando, ficou ainda mais triste. Essa criança, na frente dela não só havia perdido a mãe, mas também carregava sobre si todo o peso da vingança. Essa deveria ser responsabilidade dela e do marido. Eles eram os pais de Kate e responsáveis por sua filha. Não fale bobagem. O que você vai fazer contra os soberanos, filho? Ela disse em um tom suave. É uma pena que sua mãe tenha morrido assim, mas certas coisas inexplicáveis e injustas acontecem. Só podemos lamentar quando um de nós é afetado por tais coisas. Enquanto ela falava, um homem que parecia mais velho que ela, alto e forte, muito bem vestido, apareceu não muito longe de onde estavam sentados, debaixo de uma árvore. Hannah, Kate. Sim, querida. Infelizmente, nossa Kate se foi. Hannah confirmou o que o homem acabara de ouvir, fazendo-o sentir as pernas enfraquecerem. Isso não pode ser. Suspiro. Este é um dos filhos de Kate. Ele está aqui para nos contar sobre a tragédia. Hannah apontou para o jovem à sua frente enquanto Nova permanecia silenciosamente ao lado dele, tentando não interromper aquele momento comovente. O avô de Vicente olhou para o jovem ao sentar-se ao lado da esposa, vendo muito de Andrew no menino. Filho, onde está seu pai canalha? Vicente respeitava muito o seu velho pai, apesar do terrível fim do homem. Porém, ele entendeu o lado dessa família que acabava de descobrir a perda de uma filha. Ignorando o modo de falar do avô, ele disse: Meu pai morreu alguns meses depois da minha mãe. Minha irmã Lauren foi sequestrada após seu despertar, e ele morreu logo depois. Agora somos só eu e Nina. Os dois idosos sentiram-se ainda pior pelo jovem neto, vendo o quão sozinho ele devia estar. Fim do capítulo. Capítulo 515 Interesses frios. Tudo isso aconteceu? O avô de Vicente perguntou num tom estranho. Que pena! Como pode um jovem inocente sofrer tanto? Ele lamentou sua perda. Kate foi sua primeira filha. Mas Kate já estava morta e o seu sofrimento foi momentâneo. Vicente, por outro lado, estava vivo e sofria desde a morte dela. Aconteceu, infelizmente. Vicente não deu muitos detalhes, enquanto os dois sentiram um misto de emoções, tristeza, raiva, arrependimento, frustração, enfim, muitas sensações que os fizeram abandonar os muitos anos de experiência e ficar em silêncio, sem saber o que dizer. E agora,
O avô de Vicente, Axel, perguntou ao neto. Eu ouvi você falando sobre vingança. Mas pense nisso, garoto. Se eu pudesse, vingaria sua mãe e salvaria sua irmã Lauren. Mas devemos conhecer nossa posição. Pessoas comuns não podem desafiar os soberanos. Vicente era tudo menos normal, mas não tinha intenção de explicar isso aos avós. Estou ciente disso. Não se preocupe, sou paciente. Não agirei até estar pronto. O velho abanou a cabeça negativamente, mas não insistiu, sabendo que não tinha o direito de dizer a Vicente o que fazer, por nunca ter feito parte da vida deste jovem. Hannah disse, então vá com calma. Prepare-se bem, filho. Não haja até ter tudo pronto e o máximo de informações que puder reunir. Não há nada mais poderoso que o tempo. Contanto que você seja paciente, você será mais poderoso, mais influente, mais inteligente e mais próspero. O tempo lhe dará a chance de se vingar. Não podemos fazer muito por você, exceto desejar-lhe sorte e abrir portas para você. Se um dia você mudar de ideia ou precisar de um lugar para ficar, venha com sua outra irmã. Receberemos você em nossa casa, mesmo não tendo muito a oferecer. Estas palavras tocaram Vicente. Considerando a briga que os dois tiveram com Kate e Andrew, ele pensou que seriam diferentes. Vicente não teve motivos para discordar e logo aceitou o convite para jantar com eles na véspera da partida dele e de Nova. Tudo bem, partiremos depois da nossa terceira noite aqui. Então vamos marcar para daqui a 3 dias. Com isso, ele e Nova logo deixaram a propriedade Hogan naquela cidade, rumo à família Ben. Enquanto os dois avançavam, Hannah e Axel ficaram para trás para observar os dois, com seu subordinado se aproximando deles. Odeio dizer isso, mas Vicente não se parece com os pais nem com você. Ela disse enquanto dava um passo para trás deles. Sinceramente não acho que ele conquistou uma garota assim apenas com seu charme. Ele deve ser um mago igual a ela. Hannah percebeu isso quando não conseguiu compreender o poder de seu neto. Todo mágico tentaria analisar a força das pessoas com quem lidava. De uma forma simples, servia para saber o quanto alguém tinha que ser respeitoso com o outro. Ainda assim, era também um método para monitorar o progresso de conhecidos, para dar conselhos, etc. Eu sei, ela disse. Talvez a escolha de Kate não tenha sido tão ruim quanto pensávamos. Ela olhou para o marido. Eles queriam que Kate se casasse com um nobre local para aumentar a influência da família. Kate era adorável, talvez a mais bonita de todas as jovens que despertaram seus poderes há pouco mais de 20 anos na cidade onde ambas moravam na época. Eles logo se mudaram para Dryhaven, onde a beleza de Kate chamou a atenção do único conde local poucos dias após sua chegada. Pouco tempo depois, Axel e Hannah receberam uma proposta de casamento do conde Grant. Mas foi então que Kate conheceu Andrew, que tinha vindo da cidade anterior onde esta família morava apenas para estar perto de sua futura esposa. Quando Kate soube do casamento arranjado que seus pais estavam preparando para ela, ela fugiu com Andrew, deixando apenas uma carta dizendo que nunca mais veria seus pais. Agora que conheceram o neto e pensaram em quão forte ele poderia ser, perceberam que talvez tivessem cometido um erro. Eles não precisavam dar a filha a um conde para melhorar sua posição. Se tivessem agido de forma diferente, talvez Vicente tivesse sido quem os levaria ao topo e os faria crescer como desejavam. Suspiro. Vamos ver como vão essas 3 noites. Se tivermos a chance de colocar Isaac ao seu lado, esta será nossa chance de corrigir nosso erro. Axel disse enquanto Vicente e Nova desapareciam na frente deles. Fim do capítulo. Capítulo 516 Problemas conectados. Enquanto isso, Vicente não tinha ideia do que estava acontecendo com seus avós maternos. Após uma curta caminhada de 6 minutos, ele chegou em frente à residência da família Ben, onde logo notou a aura de Mira. Seguindo o exemplo de Nova, ele entrou em uma bela casa com formato de barco e várias decorações náuticas e foi direto para onde estava a irmã mais velha de sua namorada. Nova.
Mira sabia que Nova e Vicente viriam para uma curta visita, mas ela não sabia exatamente quando eles chegariam. Quando viu sua irmã entrar no corredor principal da residência bem, ela ficou muito feliz em ver sua irmãzinha, que ela não via há meses. Enquanto abraçava sua irmã, Mira olhou para Vicente e perguntou: "Por que você está usando algo para esconder sua joia mágica?" Os mágicos tinham memórias muito boas. Ao olhar para o rosto de Vicente, Mira percebeu que ele estava escondendo essa essência de si mesmo. Vicente disse: "Eu me meti em alguns problemas, e estou usando isso para sair deles. Eu apreciaria se você pudesse manter minha verdadeira forma em segredo." Ela não se incomodou em aprofundar mais neste mistério e disse: "Tudo bem, eu falo com Max mais tarde para que ele não mencione isso a ninguém." Ela estava muito grata a Vicente por suas palavras antes que ela e Max deixassem Milfal. Naquela época, eles desistiram do cérebro de atum que queriam comprar, mas por causa dele, eles continuaram procurando pelo item, e não demorou muito para que o encontrassem no mercado negro. Eles negociaram um bom preço pelo cérebro de atum, o que recentemente impactou muito a renda da família. Na opinião dela, proteger o segredo dele era pequeno comparado à dívida que ela tinha com o jovem. "Onde estão o pai e a mãe?" Nova perguntou. Mira olhou para a irmã e disse: "A mãe está nos fundos da casa preparando peixe para o jantar. Quanto ao pai, ele está velejando. Ele não voltará até amanhã à noite." Suspiro. "Estou feliz que ele estará de volta amanhã. Vicente e eu ficaremos em Dryhaven por apenas 3 dias. Depois disso, devo retornar às minhas funções no posto de Saltstar City. Então não se preocupe. Podemos ter um grande jantar em família enquanto você estiver aqui." Mira sorriu enquanto caminhava em direção à mãe. Assim que chegou ao local, ela gritou: "Mãe, adivinha quem está aqui? Nova e seu futuro marido." Mas depois de uma viagem recente, ambos pensaram nos dias de descanso que teriam em sua cidade, sem mais problemas complicados para se envolverem, pelo menos nas próximas semanas. Enquanto os dois se acomodavam em sua confortável carruagem, Lívia olhou para fora do veículo com determinação. "O que você está pensando?" Nicholas perguntou quando percebeu que algo estava incomodando sua esposa. "É a família Staples", disse Lívia. "Tenho quase certeza de que essa vagabunda tem algo a ver com a tragédia da família Staples." "Não há provas disso, Lívia." Nicholas suspirou, ciente de que sua esposa não gostou nem um pouco do resultado das mudanças recentes em Milfal. Shelby deixou de ser uma égua reprodutora da família Staples para ser a chefe temporária de uma família com o título de Visconde. Isso mudou muito o status da rival de Lívia, o que irritou muito essa mulher. Ela se casou com o herdeiro de um conde, mas saber que sua rival agora tinha o título de Visconde a incomodava. E isso, é claro, a fez desconfiar de como Shelby chegou onde estava. Além disso, mesmo que tenha chegado, o jovem Levi Staples acabará atingindo a maioridade e tirará o título de nobreza de suas mãos, acrescentou Nicholas. Depois disso, ela não terá mais nada e voltará a ser o que era antes. É mesmo? Lívia não achava que seria tão simples. Conhecendo Shelby como eu, ela provavelmente encontrará uma maneira de controlar Levi. Suspiro. Mesmo que ela encontre, esse é o problema dela. É aí que você está errada. Lívia olhou para o marido. Se ela continuar a ter o título de Visconde, mais cedo ou mais tarde, ela vai querer o título de Conde. Mas para conseguir essa posição, ela tem que tirar alguém dela. Existem apenas 9 condes na província. Seu pai é um deles, Nicholas. O olhar de Nicholas mudou com as palavras de Lívia. O que você tem em mente? Devemos investigar a situação dela mais a fundo. Devemos nos preparar para a ganância dela. Seu pai já está velho, então proteger sua posição é nos proteger. Ela disse, pensando no Conde Grant. Você tem alguma sugestão de onde devemos começar? Ela sorriu. Claro. Shelby estava conectada a César. César está morto, mas isso não muda o fato de que ele matou um soberano do exército. Fim do capítulo. Capítulo 517 Conhecendo Conhecidos.
Ponto de interrogação. Na manhã seguinte, Vicente saiu da propriedade bem, ao lado de Nova, no início do dia e foi dar um passeio pela cidade. Dryhaven era uma cidade rodeada de rios, com um lindo lago na parte central da cidade, onde havia uma praia, mas também dava acesso a um grande rio local que ia até o mar, a cerca de 60 quilômetros até o leste. A vista desta parte da cidade era linda, e Nova quis mostrar a Vicente as belezas de sua terra durante o dia. Ele raramente tinha tempo para aproveitar o momento sem preocupações, então ela queria dar a ele um dia assim. Seu pai só voltaria no final do dia, então eles teriam bastante tempo para se divertir até a próxima consulta. Mais tarde naquele dia, Vicente e Nova já tinham passeado pelos locais mais visitados de Dryhaven antes de se dirigirem a um dos melhores restaurantes locais. Os dois haviam entrado no estabelecimento alguns momentos antes e feito o pedido. Eles agora estavam conversando enquanto bebiam e esperavam pela comida. Você tem que experimentar o peixe que eu pedi. Está uma delícia, Vice. Você vai entender quando provar. Nova disse a ele com uma expressão relaxada e feliz no rosto. Vicente estava no mesmo estado de espírito da namorada, bastante descontraído e contente com este dia de folga, que teve pela primeira vez em muito tempo. Mas quando ele olhou nos olhos de Nova, de repente sentiu algo familiar ao seu redor. Os sentidos de Vicente eram muito aguçados, então quando sentia algo, procurava a origem dessa sensação, parando rapidamente o olhar em direção a um casal que acabava de chegar ao restaurante. Olhando para o homem loiro que se sentou à sua frente, a algumas mesas de distância deles, e depois para a mulher de cabelos verdes, ele rapidamente os reconheceu. Vício. Nova ficou surpresa ao ver a mudança na expressão de Vicente e rapidamente virou o rosto para ver o que ele estava olhando. Não olhe, disse Vicente calmamente. Eu conheço esses dois. Eles são Lívia Norris e Nicholas Grant. Oh, Nova também os conhecia, não só isso, mas sabia muito mais sobre a história deles do que Vicente, já que crescera na cidade de suas famílias. E qual é o problema? Com Lívia e Nicholas por perto, saíram do restaurante o mais rápido possível. Felizmente, Nicholas não notou que Nova estava sentada não muito longe dele enquanto se concentrava em seus negócios com Lívia. Lívia não viu nenhum deles. Ela estava de costas para a mesa onde Vicente e Nova estavam sentados. Quando o casal terminou de comer, pagou a conta e saiu discretamente do restaurante. Logo após saírem do restaurante anterior, Vicente e Nova riram do nervosismo enquanto voltavam para a propriedade bem. No meio do caminho, porém, um grupo de homens armados e blindados os deteve no meio de uma calçada. Sr. Fuller, um dos guardas de rosto sombrio olhou para Vicente e perguntou, tentando reconhecer aquela pessoa com quem procuravam. Certo. Vicente não pensava que essas pessoas estivessem atrás dele, mas atendeu quando foi chamado. Venha conosco. O Conde Grant está esperando por você na propriedade da família. O guarda principal, um general de nível 9, disse em tom áspero, olhando para Vicente. Nova franziu a testa ao ouvir isso e viu as expressões nos rostos dos guardas vestindo o uniforme da família Grant. O que está acontecendo? Ela perguntou. Os homens de lá não conheciam Nova, nem poderiam saber que ela era comandante do exército real sem ver suas credenciais. Um deles não olhou para ela, mas respondeu. Ele descobrirá quando vier conosco. Vicente também não entendia a situação. Ele não conhecia o Conde Grant e não tinha relações com nenhum dos aliados do nobre. Será que isso pode ser obra de Nicholas e Lívia? Preocupou-se Vicente. Mas agora que essas pessoas o impediram, ele não podia ignorar o fato. Se houvesse um problema, ele teria que cavar mais fundo e resolvê-lo antes que sua situação piorasse. Acento grave merda. Acento grave. Ele disse, sorrindo para essas pessoas como se não devesse nada a ninguém. Tudo bem, por favor, mostre o caminho. Fim do capítulo. Capítulo 518 Mal entendido. Após aceitar o convite do Conde Grant, Vicente pediu a Nova para retornar à propriedade bem.
Ele não sabia o que estava acontecendo, mas não queria colocar sua namorada em problemas que pudessem exigir que ele usasse seus poderes. Então, após concordar em acompanhar os guardas da família Grant, ele deixou Nova para trás. Poucos minutos depois, ele chegou à propriedade Grant na área mais rica da cidade, onde logo viu uma das maiores propriedades que já tinha visto. Embora esta fosse apenas uma família com o título de conde, esta casa era tão rica quanto alguns dos poderes com marqueses e até duques do reino Seidel. A família tinha muitos subordinados e pessoas entrando e saindo de sua propriedade. Ao mesmo tempo, havia um número considerável de magos ao redor. Esta família parece ir além dos limites das casas nobres com o título de conde. Vicente percebeu isso e não pôde deixar de ficar curioso. É porque eles também têm o título de visconde e se casaram recentemente com uma família que também tem o título de visconde. Ou há mais do que isso. As dúvidas de Vicente não vinham apenas do número de pessoas fortes ao redor da propriedade. Também tinham a ver com o fato de que Dryhaven era uma das poucas cidades na província que não tinha um grupo ativo conhecido do submundo. Não era que não houvesse forças do submundo trabalhando localmente. Era apenas que não havia nenhum grupo local conhecido que tivesse. Se houvesse um grupo trabalhando no submundo local, ele estava muito bem escondido, e ninguém sabia de sua existência. Por causa dessa estranheza, Vicente não pôde deixar de pensar em uma possibilidade. Poderiam ser eles? Ele pensou na possibilidade de que a própria família do Conde Grant estivesse por trás do submundo invisível desta cidade. Mas ele rapidamente deixou esses pensamentos de lado quando viu um homem de meia idade, bem vestido, com o cultivo mágico de um mago de alto nível, olhando para ele da porta do maior edifício da propriedade. Andrew Fuller, o homem murmurou enquanto olhava para Vicente de longe. Meu nome é Vicente Fuller. Quanto à minha família, tenho uma irmã mais velha que está desaparecida e uma irmã mais nova que está estudando em Salt Star City. Quanto à minha mãe, infelizmente, ela morreu anos atrás quando estávamos viajando pela província. O quê? O velho parou de andar pelo jardim da frente de sua propriedade e olhou para Vicente estranhamente. Suspiro. É por isso que vim para Dryhaven. Há muito tempo que queria contar aos meus avós maternos, mas nunca tive tempo. Finalmente encontrei algum tempo livre recentemente e decidi vir à cidade para dar a notícia, disse Vicente, imaginando que o conde poderia facilmente descobrir tudo isso. O velho conde sentiu como se alguém estivesse apertando seu coração enquanto o mundo ao seu redor parecia ter perdido um pouco de seu humor. Ele não imaginou que alguém como Kate morreria tão prematuramente. Mesmo depois da fuga de Kate com Andrew, ele ainda achava que a encontraria um dia e a faria se casar com ele. Isso seria fácil quando você pensa sobre isso. Andrew provavelmente não viveria muito, e mais cedo ou mais tarde, aquela linda mulher ficaria viúva. Quando isso acontecesse, seria a chance desse homem agir. Mas o destino deu voltas inesperadas para esse homem. Kate não só teve muitos filhos em poucos anos, mas ela morreu antes que ele tivesse sua chance. Sentindo a tristeza de saber da morte de sua amada, o conde olhou nos olhos de Vicente e novamente ofereceu suas condolências. Sinto muito, filho, esses devem ter sido anos difíceis para você. Vicente sentiu uma grande diferença no tom do conde Grant dessa vez, vendo que ele estava realmente arrependido pela morte de Kate. Obrigado por suas palavras, Vossa Graça. O conde então gesticulou com uma de suas mãos. Vamos entrar e conversar sobre isso. Sua mãe foi alguém que tive a chance de conhecer, mas não tive a chance de estar com ela tanto quanto gostaria. Conte-me mais sobre o que aconteceu. Vicente seguiu o homem até o prédio principal da propriedade e logo começou a contar sua história e como as coisas tinham acontecido para sua mãe. Agora que a situação não parecia tão ruim para ele, ele sentia que não teria que lidar com um problema tão grande, então preferiu terminar essa preocupação com uma conversa casual. Se tudo corresse bem, ele sairia impune, e talvez pudesse encontrar alguma oportunidade em Dryhaven. Fim do capítulo. Capítulo 519 Ameaça e Acordo.
Depois de conversar um pouco com o Conde Grant, Vicente ficou muito mais calmo com a sua situação e sentiu que poderia escapar desta propriedade sem lutar e ainda com um contato muito relevante. Ele não tinha nada a ver com nenhum dos poderes de Dryhaven no momento. Mas depois deste encontro inesperado com o Conde Grant, ele sentiu que poderia transformar isso em rendimento para a sua família, talvez até começar a operar localmente. Porém, nem tudo seria tão simples para ele ali. Ao terminar de falar com o conde, ouviu passos vindos do corredor da grande sala onde estava com o Conde Grant, pouco antes das vozes de Lívia e Nicholas chegarem aos seus ouvidos. Precisamos lidar com Shelby e enquadrá-la como tendo ligação com César Mazzanti. Se fizermos isso, seremos mais capazes de proteger nossa posição. Não se preocupe, já mandei gente para começar o trabalho. Agora vamos ver quem está com meu pai. Pai, ouvi dizer que você está com um velho conhecido. Isso é verdade? A voz de Nicholas soou como Lívia, e ele apareceu lado a lado. Estávamos passando e ficamos curiosos ao ouvir. Lívia estava falando quando seus olhos pousaram em Vicente e ela imediatamente parou. O Conde Grant entendeu que estes dois provavelmente tinham ouvido de seus homens que ele estava lidando com um antigo rival e imediatamente interrompeu Lívia. Lívia e Nicholas, esqueçam o que ouviram. Foi um mal-entendido. Este aqui é Vicente Fuller, um jovem comerciante de Salt Star City. Achei que ele fosse um velho conhecido, mas é um sujeito bastante interessante. Venha dizer olá. Ele disse em voz alta enquanto se levantava e gesticulava para que os dois viessem conversar com o vice. Vicente sentiu o coração na garganta. Ele não gostou nada desse encontro com esses dois. Porra, não fazia sentido eu me esconder antes. Ele amaldiçoou o conde por querer apresentá-lo a esses dois. Vicente Fuller, Nicholas perguntou, sentindo como se já tivesse ouvido esse nome antes. Nicholas teria se lembrado instantaneamente se o conde tivesse dito Vicente Fuller de Milfal. Mas como a frase do pai era um pouco diferente e Nicholas só tinha pensado em Vicente naquele dia no funeral da família Simmons, ele não se lembrou imediatamente. Mas Lívia reconheceu Vicente imediatamente ao ver o marido cumprimentando o jovem de longos cabelos negros sentado num grande sofá. Essa pessoa, ele não é amigo de Shelby. Ela pensou, sentindo que algo não estava bem com Vicente. A forma daquela gema mágica, essa não é a geração dele. Por que ele está escondendo isso? O que você quer? O que você está fazendo, César? Ela perguntou, sentindo seu coração batendo forte no peito. Tentei me aproximar de você mais cedo para que pudéssemos ter um relacionamento amigável. Não quero irritar você. Espero que não, caso contrário, terei que agir. Vicente disse a ela enquanto continuava sua conversa com o conde e Nicholas, Lívia sorrindo o tempo todo. Se você valoriza sua vida ou a vida desses dois, terá que abrir mão de suas liberdades e me servir. Se não estiver disposta, temo que terei que complicar as coisas para todos nós aqui. Ela se sentiu à beira de um precipício, totalmente ciente de que se essa pessoa fosse de fato César Mazzanti, como o soberano Adams suspeitara antes de sua morte, então essa família estava em perigo. César poderia facilmente matar os três. Pensando nos terríveis poderes de César que o tornaram capaz de matar até mesmo um soberano, Lívia temeu o pior e concordou sem muita hesitação. Eu farei qualquer coisa, só não nos machuque. Não temos nada contra você. Espero que não. O conde não sabe minha identidade, mas seu marido pode descobrir por si mesmo. Quero que você o convença a fazer um acordo comigo mais tarde. Eu vou deixar você viver se vocês dois prometerem nunca contar a verdade sobre mim e concordarem em trabalhar para mim. Como eu vou fazer isso? Se eu contar a ele quem você é, ele vai querer ir direto para o quartel. Deixe a janela do seu quarto aberta esta noite, e não diga nada a ele até lá. Eu irei até você, e então você o convencerá. Eu aparecerei na hora certa com seus dois acordos. Tudo bem, eu farei o que você quiser. Ela disse enquanto o poder mental de Vicente começava a desaparecer. Perfeito. Lembre-se, se você me trair, eu mato todos vocês.
As famílias Grant e Norris sofrerão o mesmo destino que a família Simmons. Mesmo se você me causar problemas, eu ainda conseguirei fazer tudo isso antes que qualquer soberano chegue até mim. Lívia sabia disso muito bem e só podia concordar com os desejos de Vicente. Então Vicente, Nicholas e o Conde Grant passaram os próximos minutos conversando casualmente, com apenas Lívia ciente de quem estava entre eles e do perigo de ser morta a qualquer momento. Eventualmente, seria a hora de Vicente ir embora. Ainda assim, ele ficaria de olho em Lívia, deixando de lado seus casos com Nova pelo resto do dia para ficar de olho nessa pessoa. Fim do capítulo. Capítulo 520. Primeira semente em Dryhaven. Mais tarde naquele dia, Vicente invadiu a casa de Lívia e Nicholas depois de observá-los durante horas para ter certeza de que nenhum deles falaria sobre suas identidades. Lívia tinha muito medo que ele fizesse algo contra ela para fazer algo perigoso, tendo tentado se concentrar em outras coisas enquanto esperava o acordo com Vicente. Com o acordo, ela e o marido poderiam seguir com suas vidas sem muita preocupação, sabendo exatamente o que tinham que fazer e os perigos envolvidos. Nicholas não tinha percebido que Vicente era o mesmo jovem que tinha visto no funeral da família Simmons, muito menos que estava ligado à gema mágica do exército, procurada por ter escapado do centro correcional de Long Bay. Então, quando Vicente invadiu a casa deles naquela noite, ele não foi muito rude com eles. Ele os fez assinar acordos mágicos prometendo não revelar sua identidade, sem mencionar o nome César, e trabalhar para ele em Dryhaven. A família Grant era uma das mais poderosas da região, mas não apenas por causa de sua posição nobre. Eles estavam por trás de todo tipo de operação ilegal dentro e ao redor da cidade. Depois de ouvir isso desses dois, Vicente quis que trabalhassem para ele para envolver a família Mazzanti nesses arranjos. Com isso resolvido, ele deixou os dois em paz, tendo também feito com que eles esquecessem os antigos problemas com Shelby porque, a partir de agora, faziam parte do mesmo time. Depois de regressar à propriedade Vicente encontrou-se com o pai de Nova depois de conversar muito com os sogros no jantar, ao qual chegou um pouco atrasado. Mesmo atrasado, ele conseguiu chegar a tempo de assistir ao interrogatório do pai de Nova, respondendo a uma série de perguntas e ocasionalmente ouvindo as ameaças do sogro. Vicente aceitou tudo com calma e, depois de algumas horas, estava deitado com Nova em sua antiga cama em casa. Por isso que era importante para ele dominar a província de Scott e fazer negócios como o que fez hoje. Nova já sabia de tudo isso e perguntou: qual é o tamanho da família na província de Scott? Agora que a família Mazzanti se tornou invisível, não posso mais analisá-la sozinho. Ele sorriu e disse: neste momento estamos em 4 cidades. Mas com Lívia e Nicholas ao meu lado, em breve estaremos em Dryhaven. E quanto a Salt Star City? Salt Star City é a nossa casa. Não agiremos até que os antigos poderes do submundo desta área minem a força uns dos outros. Ele sorriu para ela. Mas isso não vai demorar muito, hehe. Não vou dar aos Ruby Devils 6 meses para cair de sua posição. Oh, assim é melhor. Enquanto você for a mão por trás das sombras, seu negócio estará protegido. Agir em público é ruim. Qualquer um que quisesse estar em sua posição acabaria atacando você, tentando causar problemas, etc. A melhor coisa é ter poder, mas também a liberdade de agir como uma pessoa comum. Você se tornará mais poderoso que o rei se puder fazer isso sem muitos problemas. Ela comentou, usando sua própria experiência com César para chegar a essa conclusão. Depois disso, eles conversaram sobre assuntos triviais até satisfazerem os desejos um do outro antes de dormir. No dia seguinte, Vicente e Nova não teriam problemas com que se preocupar e passariam a maior parte do dia se divertindo em Dryhaven, com ela lhe mostrando lugares de sua cidade. Eles fariam compras para a família Fuller e para Nina, uma oportunidade para eles, já que Vicente normalmente não conseguia demonstrar muito poder de compra em Salt Star City. Mas como estavam longe de sua casa atual, podiam fazer compras sem atrair atenção desnecessária.
Assim, os dois continuariam sua estadia nesta cidade em paz, chegando em breve o dia em que retornariam à família Hogan local para o jantar prometido, enquanto já tinham a partida em mente. Fim do capítulo. O ideal no casamento é que a mulher seja cega e o homem surdo. Sócrates.